Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da oficina de cinema Contando Histórias. Hoje estou aqui com histórias. Hoje estou aqui com uma convidada especial, Rochelle Silva. Rochelle Silva já está no audiovisual há bastante tempo, já fez muita coisa, vai poder contribuir muito com a nossa oficina, com o nosso conteúdo. Rochelle, bom dia para você, se apresente para a turma. Bom dia, Rony. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui contribuindo para esse projeto Contando Histórias. Você apresentou sua trajetória no audiovisual? Bom, eu já trabalho no audiovisual há bastante tempo, né? Primeiro vou falar um pouquinho da minha vida profissional, que eu acho que tem tudo a ver com essa trajetória profissional, pode contribuir para o meu trabalho no audiovisual. Né? Eu sou graduada em design de moda e desenvolvo desde do ano 2000 um trabalho de design voltado para a questão do design sustentável. Né? E aí, todo esse trabalho contribui também, né, para minha assinatura na parte do audiovisual, que é direção de arte. E depois eu fiz uma pós na área de gestão e desenvolvimento sustentável e ambiental, né, para ter mais um foco assim nesse objetivo, né, me preparar para esse objetivo de trabalhar o design sustentável. Fiz produção cênica no Basileu, já quando eu comecei a trabalhar com produção cultural, né, entrei no audiovisual, fui me aperfeiçoado fazendo produção cênica e recentemente pedagogia, né, então pode parecer que nada a ver com nada, mas acaba que cada etapa pôde contribuir para a minha formação profissional como um todo. E falando especificamente da direção de arte, né, eu trabalho profissionalmente na direção de arte desde 2014. Eu tive algumas experiências assim bem experimentais mesmo, de trabalhar em filmes experimentais com o meu irmão, que é o Rafael, que vocês puderam conhecer também, né? E depois isso foi se tornando uma profissão, né? À medida que os projetos foram se profissionalizando, né? À medida que as coisas foram ficando mais sérias, né? E nessa proporção eu fui pesquisar o assunto, fui estudar, fui entender. Antes era uma coisa meio que orgânica, assim, né? Tinha que fazer, precisava de um figurino, eu encontrava esse figurino, precisava de um cenário montado, mas não entendia a parte técnica, né? As ferramentas, né? Toda essa parte técnica. E hoje já são 8 curtas, né, que eu assinei a direção de arte, um longa e uma série de TV. Então, eu pude aprender muito, né, com esses trabalhos. A cada trabalho, quem tem interesse em trabalhar nessa área vai ver que cada trabalho é um desafio, né, mas é muito gratificante, assim. É um trabalho que é exaustivo, né, mas ao mesmo tempo fascinante. E assim, o trabalho do diretor de arte, eu achei ele é bem interessante, porque ele aparece o tempo todo, do início ao fim de uma produção, né? Embora quem está assistindo, né, os espectadores, não percebam isso, mas toda aquela ambientação de cenário, que os atores estão vestindo, a maquiagem que eles estão usando, tudo passa pelo crivo do diretor de arte. E porque o diretor de arte tem essa atenção, quais são as características que ele tem que ter, as qualidades que ele tem que ter, atenção, alguma coisa assim, para exercer bem essa função? Olha, igual você falou, né? O diretor de arte, a direção de arte, né? Ela trabalha com toda a concepção
do ambiente plástico de um filme, né? Tem uma definição de direção de arte da Vera Hamburger, até desse livro que está aqui atrás de mim, que chama Arte em Cena, que é um livro que eu indico para quem quer se aprofundar nesse tema, né? Que ela fala assim, que quando falamos em direção de arte, estamos referindo-nos à concepção do ambiente plástico de um filme, compreendendo que este é composto tanto pelas características formais do espaço e objetos, quanto pela caracterização das figuras em cena. A partir do roteiro, o diretor de arte baliza as escolhas sobre a arquitetura e os demais elementos cênicos, delineando e orientando os trabalhos de cenografia, figurino, maquiagem e efeitos especiais. Então essa é a definição que eu mais gosto, assim, né? Que eu acho mais completa do que é a direção de arte dentro de um filme. E falando a respeito das características, né? Que primeiro o diretor de arte ele tem que desenvolver a sua criatividade, né? Tem que querer desenvolver muito a sua criatividade, porque criatividade todos nós temos, né? Algumas pessoas acham que não tem, mas todos nós temos, e a questão é desenvolver, então tem que estar disposto a isso o tempo inteiro, porque você vai lidar com essa questão durante todo o trabalho, né? A todo momento você vai ter que criar, a todo momento você vai ter que trabalhar a sua criatividade. Uma outra é a questão da percepção, né? Você vai ter que ir uma sensibilidade, né? Para você pegar um roteiro, interpretar esse roteiro, mas o que é fundamental? Assim, você vai interpretar na sua ótica, mas você também vai ter que respeitar a ótica do diretor, né? Porque muitas vezes o que você interpreta não é o que o diretor está propondo nesse roteiro, o roteirista, o diretor, né? Então, você vai ter que ter essa sensibilidade, né, para poder entender qual é o objetivo do diretor. Então, essa relação é muito estreita, assim, né, entre o diretor de arte, o diretor, o roteirista, porque o roteiro é o primeiro documento que você pega quando você vai trabalhar em um filme, né? O primeiro contato que você tem é com o roteiro. E a partir daí você vai fazer o estudo, né, sua interpretação, mas não é complicado, porque você não vai desenvolver seu trabalho só a partir do que você imagina, né, mas respeitando muito essas expectativas, né, esse objetivo que o filme se propõe. Então tem que ter essa sensibilidade, acho que tem que ter muita persistência, né? Porque não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, como você disse, né? O diretor de arte ele começa a trabalhar a partir do roteiro, então na pré-produção lá atrás, né? Quando o diretor decide que vai gravar o filme, ele já vai procurar o diretor de arte. Às vezes acontece, igual no meu caso, no dos filmes que eu trabalhei, o diretor foi o Rafael, que é uma pessoa muito próxima, então eu participei da concepção do roteiro. Eu me sinto privilegiada por isso, né, porque eu pude acompanhar essa concepção, então essa relação fica mais próxima. Então lá na hora que ele estava imaginando o roteiro, a gente já, na maioria dos filmes, já trocava ideias. Então isso ajuda muito, né? Então aí ele começa lá atrás e ele vai trabalhar durante toda a pré-produção do filme, né? Porque ele vai em busca, né, do conceito visual do filme, ele vai entender as locações, então é um trabalho árduo na produção e também na pós-produção. Aí, com tudo preparado, né, a gente vai poder falar mais desse processo, mas com tudo preparado, o diretor de arte, para vocês terem uma noção, né, ele é responsável pelo figurino do filme, então, por todo o figurino do filme,
por toda a cenografia do filme e por todos os objetos de cena. Né? Então, é o diretor de arte que vai em busca de tudo isso. Toda a concepção estética, tudo que é estético no filme, é responsabilidade do diretor de arte. Então, imaginem, vocês... imaginem o filme, né? Acho que é legal fazer esse exercício para iniciar essa compreensão da arte. E pensem em tudo, assistam um filme, pensem em tudo que é estético do filme. E imaginem o trabalho do diretor de arte indo em busca de tudo isso. Né? E às vezes, né? Mas isso varia muito, assim, de filme para filme, de verba para verba, né? Às vezes a equipe é uma equipe grande, né? Igual a maior equipe que eu tive foi na série Meu Skate Não é Enfeite, né? Porque foram 5 episódios, era um elenco muito grande, né? Então eu tive uma pessoa responsável só pelo figurino, né? Eu tive cenógrafo, tive vários assistentes, mas geralmente não é essa a realidade. Né? Geralmente o diretor de arte ele acumula a função de direção de arte, figurinista e às vezes de cenografia. E aí ele vai ter assistentes, né, que vão auxiliá-lo nisso. Aí você direciona os assistentes, no meu caso eu sempre deixo um assistente mais focado em figurino, né, outros mais em cenografia. Então, e depois, quando o filme começa a ser rodado, né, que é quando a maior parte da equipe entra, né, a direção de arte já está ali ralando há muito tempo. E o trabalho é árduo também durante, né, a gravação do filme, porque além do diretor de arte, da arte, né, ser responsável por toda essa concepção, ela é responsável por que aquilo dê certo durante as gravações. Né? Então ele tem que acompanhar as gravações, tem que prestar atenção na continuidade do filme. Por exemplo, porque o filme ele não é gravado todo no mesmo dia, na sequência, né? É gravado por cenas. Então, a cena que começou a gravar ontem, ela pode ser terminada de gravar no próximo dia. Então, a arte é responsável por aquela continuidade, de eu verificar se está tudo do mesmo jeito, se o figurino dos atores está do mesmo jeito. Então, são mínimos detalhes, né? Se os objetos estão no mesmo lugar, se está tudo do mesmo. Então, o diretor, existe uma pela continuidade do filme, mas no caso da arte, também é responsável por esse trabalho de já deixar tudo organizado para que não comprometa essa continuidade. Então, além disso, responsável por tudo. Às vezes, você tem que gravar várias cenas no mesmo dia, então são várias locações no mesmo dia, várias trocas de figurino no mesmo dia. Então, toda essa movimentação é responsabilidade da arte. E depois, né, quando todo mundo encerra a gravação do filme, né, todo mundo já começa ali a comemoração, né, o elenco, a equipe, aquele oba-oba. É onde aí a direção de arte, né, geralmente nem participa dessa comemoração, né? Tô brincando, geralmente a gente participa, mas já com foco na pós-produção, né? Que é o quê? Tudo que a gente construiu, a gente tem que organizar isso depois, né? Porque geralmente a gente tem muitos objetos que são emprestados, né? Porque geralmente a verba destinada para arte nos filmes, ela não é suficiente. É uma coisa que o diretor de arte também tem que ter, seja a questão financeira do filme, né, da verba. E aí é um momento em que você vai organizar esses objetos, devolver, desmontar cenário, organizar esses figurinos. Então, tudo isso, o trabalho de pós-produção também é um trabalho muito árduo, né? E aí, depois dessa questão da desprodução que a gente fala, né?
que é o que a gente produziu, a gente desproduzir, o diretor de arte também é importante que ele acompanhe a finalização do filme, né? Quando o filme vai ser editado, né? Porque podem ocorrer questões, por exemplo, na hora da edição de mudança de cor, né? O diretor de arte, ele escolhe uma paleta, ele elabora uma paleta de cores para o filme, né? Que são as cores que vão nortear aquele filme, que tem todo um estudo por trás disso, né? Então, se na hora da edição, por exemplo, mudar alguma coisa ali, isso vai comprometer, né? Vai comprometer de alguma forma esse trabalho do diretor de arte, né? E é importante, não vou dizer que acontece sempre, porque às vezes não é possível, às vezes o diretor de arte não consegue acompanhar, às vezes é um calendário muito apertado, que o filme tem que ser entregue rápido, então, mas o ideal é que ele acompanhe também a montagem do filme. A outra pergunta que eu ia fazer para você já me respondeu sem te perguntar, porque era a importância dessa equipe, né, estar em sintonia, fazendo a construção da proposta de arte ideal, né, como o roteiro indica, né, e essa equipe está trabalhando focada num direcionamento só. Então, foi o que você já me respondeu, né, a importância disso aí e a importância da continuidade também dentro da equipe de arte. Então, foi duas coisas que você já me respondeu antecipadamente. Inclusive, a gente vai mostrar na tela aí a proposta de paleta de cor que você indicou pra gente, né? De um filme, né? Do Willis Herman, se não me engano. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Já teve algum imprevisto, assim, que você planejou de uma maneira e aí no decorrer, assim, teve que mudar, mas que deu certo? Você tem uma passagem assim, porque faz parte desse aprendizado, a gente saber que sempre tem os imprevistos também, né? Então, às vezes você prepara uma cena e aquela cena tem que cair, você tem que preparar a cena, né? Então, acontecem esses imprevistos também. Tem alguma passagem assim, interessante que você pode contar pra gente, como exemplo? Na verdade, tem várias, né? É algo que também o diretor de arte, uma característica, né? Que foi bem lembrada, lidar com imprevistos, porque os imprevistos eles acontecem o tempo inteiro, né? Então, o diretor de arte tem que estar preparado para lidar com esses imprevistos, né? Já tive vários imprevistos você falou, né? De ter uma cena, dessa cena cair, ou de uma cena que não estava prevista entrar para o filme, porque o diretor, ele tem um roteiro ali, mas alguma coisa pode mudar na concepção dele, né? E isso é natural, isso é normal acontecer, né? Então, pode ser que ele queira algo que não está previsto. Mas, assim, geralmente os diretores, eles não extrapolam muito nessa questão. Mas o que pode acontecer também são questões que não necessariamente são escolhas do diretor. Por exemplo, mudança está previsto numa locação, mudar para outra, né, porque por algum motivo isso não pode ser gravado naquele lugar. Isso interfere diretamente no trabalho da arte, né? Você estava preparado para gravar num lugar e mudar essa locação, cair essa locação, né? Então, mexe com todo o trabalho da arte. Então, o maior imprevisto que eu já tive, né, o maior desafio foi no filme Lily's Hair, que até você vai mostrar, né, para os alunos o conceito de arte do filme. Esse filme, ele estava previsto para ser gravado em várias locações, né? Vocês vão poder, acho que vale a pena disponibilizar o filme também, né? O filme, ele era previsto para ser gravado numa casa, né, que teria cenas em um quarto, em uma sala, e aí teria uma outra locação que seria um show, e a previsão era gravar esse show em algum teatro pequeno, então a gente já estava ali pesquisando esses teatros, e aí tinha uma sala de uma vidente, né, uma outra locação que seria a sala de uma vidente, que tem no filme,
e algumas cenas externas, que seriam farmácia, né, que geralmente a gente pede para gravar, consegue que grave em locais reais, né, farmácias mesmo, né, e todos aqui no Vera Cruz. E a gente tem já tem esse movimento aqui no Vera Cruz, né, já existe há algum tempo, né, então a gente acaba tendo parcerias muito fortes, assim, quando a gente vai gravar aqui no Vera Cruz. Só que aí, assim, dias antes de começar a gravação, eu recebi a notícia que a gente ia gravar todo o filme em uma única locação, que era a antiga sede do Vera Cult, né, que é o ponto de cultura. E mudou tudo, né? E vocês imaginam, o show que era para ser gravado no teatro, o teatro já estava prontinho, né? Era só chegar lá. Não, ele tem que montar o teatro nessa casa, né? Fazer esse ambiente desse show, não o teatro, mas fazer o ambientar o show nessa casa. A sala da vidente, né? Que a gente de repente poderia achar um local mais por cima, né? Não, a gente também teria que levar para essa casa. E aí a sala, o quarto, né? Que foram várias cenas no quarto da Lili, que era também para ser, esse já era, né, previsto para ser nessa casa. Então mudou toda a estrutura da arte. A arte teve, tipo assim, o trabalho da arte, ele dobrou, né? Mas foi um imprevisto que foi um susto no início, né? Mas foi um grande desafio, um dos maiores desafios, assim, como profissional, né? Porque aí eu pude ver que essa capacidade, exercitar essa capacidade, né, de adaptação, de mudança, e a gente contou com uma equipe muito entrosada, né? Tudo ficou muito leve, né, por conta dessa equipe, que aí todo mundo se juntou para poder equipe de produção, e aí um assunto que é bem importante, que é a relação do diretor de arte com o restante da equipe, né? Então o diretor de arte ele tem que ter uma relação muito próxima e muito boa com o diretor de fotografia, com a produção do filme, muito com a produção, porque a produção do filme já teve o Rafael falou sobre produção, mas ele falou sobre direção e sobre roteiro. Direção e roteiro, mas a produção, ela faz com que tudo no filme aconteça, né? Então, a arte precisa muito da produção e do apoio da produção. Então, a gente teve uma equipe muito em sintonia e que todo mundo comprou essa ideia e todo mundo pôde apoiar, né? Eu fui muito bem amparado. Então, a gente conseguiu realizar, né, todo o filme nessa única locação, exceto aquelas cenas que eram em farmácia, em praça, né, essas não mudaram, mas foi todo o filme gravado no Vera Cruz. E aí depois, né, tinha um camarim também, que seria o camarim do teatro, e a gente teve que montar também tudo nessa casa. Então, foi um grande desafio, mas foi valeu muito a pena. Né, porque quando a gente pega o filme e olha o resultado, a gente vai lembrando, né, de todo o processo de construção, né? O Rony pôde participar disso, né, Rony? Eu já ia falar disso, eu fiz parte dessa equipe também, né, como assistente na cenografia, né, montando cenários. Éramos 5, né, assistentes, era eu, o Joninho, a Tainara, você e o Lucas, né? Então, você falando aí da sala da vidente e do quarto ali, acho que os dois maiores desafios foi o banheiro, né? Que a gente teve que mudar a cor do banheiro todinho. E a sala da vidente, porque tinham alguns objetos bem específicos, como a bola de cristal, por exemplo, né? E a gente ficou pesquisando e testava uma coisa, não dava certo, até que conseguimos, né? Em grupo ali, mas foi muito, muito legal, né?
de participar dessa equipe. E, com certeza, esse imprevisto que você citou aí foi um aprendizado, né? Porque a correria fez a gente aprender muito nessa parte, né? De ter que readaptar e fazer o negócio dar certo, né? Sim, é igual você falou, né? E são muitos detalhes, né? Igual tinha até esquecido de falar do banheiro, né? Vocês tiveram que... O banheiro ele já existia, mas ele tinha uma cerâmica era de uma cor que não era da paleta do filme. Então, eles tiveram que adesivar todo o banheiro, né, para fazer um novo banheiro para poder receber essa cena. E a gente tem algumas questões também no filme, agora falando da caracterização, né, que eu acho importante, que também faz parte da arte. Por exemplo, a personagem principal do filme é uma menina negra que tem os cabelos lisos, mas que o sonho dela era ter o cabelo black. Só que a atriz do filme, o cabelo dela é black. Então a gente teve que achar uma solução para no filme parecer que o cabelo dela ser liso, né? Então teve que usar peruca no filme, né? E aí tudo e praticamente isso... não deu para perceber que era peruca. Foi um trabalho muito bem feito. Não deu para perceber. E foi um trabalho muito incrível da Ana Simiema, que foi fez a maquiagem e caracterização do filme, né? Ela teve um trabalho muito incrível, muito minucioso, de pesquisa, né, de teste. A gente fez vários testes com a atriz. Ela foi atrás desse cabelo, né, procurando a melhor textura, melhor solução, porque também, além disso, tinha uma cena em que a atriz ela ficava com a toalha, é como se ela estivesse saindo do banho com o cabelo molhado e tira a toalha em cena, né? Imagina, não era o cabelo dela, né? Era uma peruca. Então foi um trabalho muito incrível, assim, da Ana de fazer isso, porque aí ela pôde enrolar a toalha, a gente deixou o cabelo enrolado na toalha como se ela estivesse saindo do banho, e na hora que ela tira dá esse efeito mesmo, né? Tirou, o cabelo estava realmente molhado. Enfim, então são muitos detalhes, assim. E essa cena era uma das cenas principais, assim, de maior impacto. Então a gente teve que ter muito cuidado com várias cenas, né? Mas com essas especificamente. E quando você falou da vidente também, né, um trabalho de caracterização foi muito incrível, né? Me lembro dela escolhendo a unha da vidente, né? Com todo cuidado, com todo... mostrando várias opções de unha, né? Porque na hora da cena a vidente faz esse movimento com as mãos, né? E aparece muitas unhas, então são muitos detalhes, assim. E a bola também, que foi uma questão que é importante falar, porque quando a gente fala de verba, né? Às vezes você fala, nossa, é uma bola de cristal, vou lá, procuro, né, onde é que tem e compro. Não é assim que funciona, né? Porque era caríssima uma bola real, assim, né? Então a gente teve que fazer uma adaptação, a gente teve que comprar um lustre e fazer essa bola e fazer ela funcionar, né? Que foi mais complicado. E foi um trabalho muito incrível do Lucas também, né? Que conseguiu trazer esse efeito da bola mesmo para o lustre. Né? Então são muitos detalhes. Aí, a partir dessa experiência que a gente está contando, né, acho que dá para exemplificar bem, né, essa questão da importância, né, da equipe. Em alguns momentos, quem tiver interesse em trabalhar com arte vai ver que vocês vão encontrar diversos tipos de equipe, né? Às vezes é você e mais um, dependendo do filme. Às vezes você vai ter uma equipe maior, às vezes... Então, varia muito. Então, tem que estar preparado para tudo isso. E às vezes você vai ter verba, às vezes você nem vai ter verba nenhuma, né? Geralmente, os primeiros filmes que eu pude fazer não tinha verbos experimentais, né? A gente ia atrás de tudo mesmo. E aí isso vai mudando. A partir do momento que você vai
levando aquilo como um trabalho sério, né, as coisas vão mudando, porque aí você vai contribuir para uma produção, mas aquela produção, né, que hoje é experimental, amanhã ela pode vir a ser profissional, e aí você vai ter cachê para fazer, você vai ter verba, né, então bem... Tem algumas produções, a gente andou pesquisando, né, por exemplo, a gente pesquisou produções grandes e pequenas para exemplificar, né? E uma das pesquisas que eu fiz foi se não me engano, uma série, uma novela de época da Rede Globo, que eles tinham muita dificuldade com móveis e veículos, né? Aí você falou dessa coisa de emprestar, aí muita gente pensa assim, a Globo foi lá e comprou tudo, mandou fabricar, e não era empréstimos ou aluguéis, né? De antiquários, esses clubes de carros antigos que cederam ou alugaram os veículos para poder fazer. Então, até nas grandes produções existe essa muita coisa, né, de buscar o que já tem, que minimiza até os custos, né, e fica mais real também, né, um carro de época real, que está restaurado para fazer uma novela de época é muito melhor, né, um móvel de antiquário, restaurado, né, muitas vezes restaurado, e acontece muito isso também. Eu queria saber de você sobre as cenas externas, que a gente sabe que não só nesses cenários fechados, direção de arte ativa, mas nas cenas externas também é um outro tipo de dificuldade, né? Tem, por exemplo, a série, né, que está no ar, o Skate Não é Enfeite, que você falou aí, que assinou a direção de arte. Tem um momento que é um torneio, né, de skate, ele tem que montar todo um aparato de campeonato mesmo, com show, né? Tem uma dificuldade especial nisso ou a dificuldade é a mesma? É diferente, né? É totalmente diferente você gravar em um ambiente fechado, igual quando a gente teve esse desafio da casa, que eu falei anteriormente, inicialmente parecia uma mudança, uma coisa muito louca, né? Tipo, a gente tomou um susto mesmo. Mas depois a gente foi ver que foi uma solução muito assertiva, muito acertada para toda a equipe. Né? Porque a gente ficou gravando ali durante muito tempo, vários dias no mesmo ambiente. Isso acaba que ajuda, porque ajuda a produção, porque a produção ela tem que montar todo um aparato de apoio para essa equipe. Né? A equipe tem que comer, a equipe tem suas necessidades, né? Então tudo isso a produção que prepara, então precisa de uma estrutura para isso. Quando fica mudando muito, o trabalho da produção vai aumentando, né? Vai ficando dificultando o trabalho da produção. E da arte da mesma forma, né? É totalmente diferente, porque ali essa cena que você falou mesmo, né? A gente, na verdade, na série a gente teve 2 campeonatos de skate na série. A gente teve que montar esses 2 campeonatos. Um foi gravado em uma quadra, né, de uma escola, e era um campeonato que na série ele era aqui, né? E aí tinha um show, então além de toda a estrutura do campeonato, aí o que a arte tem que fazer, né, nesse caso? Pesquisar. Eu nunca tinha ido num campeonato de skate, então, né, eu tive que pesquisar a fundo esse universo. Né, como é que é um campeonato, o que tem nesse campeonato. E aí a gente teve que trazer toda essa estrutura de um campeonato para essa cena. Né? Tinha juízes, e aí, pra vocês terem uma noção, tem os juízes. O papel do juiz, papel que o juiz é responsabilidade da arte. Né? Se tiver dinheiro, se tiver alguma anotação, igual no Lily's Hair, tinha um panfleto que era da vidente, tudo isso é responsabilidade da arte. Então, desde o papel ali, a prancheta dos juízes, até os troféus, né, o palco, toda essa estrutura, as rampas de skate,
tudo isso é responsabilidade da arte. Então, e aí nesse a gente teve que trazer tudo, a gente teve que trazer rampas de um outro lugar, né? Porque não, era uma quadra de escola, montar palco, montar e aí a questão do som, né? Que entra produção, mas também arte, porque faz parte da estética do filme, né? Interfere na estética do filme, então a arte também participa disso. E aí troféus, o troféu desse campeonato foi algo bem interessante, que é um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que é parcerias, né? Por exemplo, tem que ter um troféu, não significa que você, que é o diretor de arte, tem que elaborar esse troféu, tem que... Não, você pode buscar pessoas, né? Você sempre vai estar trabalhando com outros artistas, com pessoas da área da moda, que vão ser parceiros nessa concepção do filme, né? E esse olhar do diretor de arte, eu falo que o diretor de arte tem que estar sempre atento, né? Todo lugar que ele vai, eu vou na casa das pessoas, eu fico olhando tudo, assim, não que eu esteja reparando, mas às vezes você vê um objeto interessante, né? Então, a penteadeira do filme do Lillis, vocês vão ver lá no projeto de arte que o Rony vai mostrar. A penteadeira do filme do Lillis é a penteadeira de uma amiga minha, do quarto das filhas dela. Eu tinha ido na casa dela há um tempo e essa penteadeira ficou muito na minha memória, assim. E aí, quando eu imaginei o quarto, que ela, a todo momento ela estava olhando no espelho, tinha essa relação com o cabelo, e eu lembrei dessa penteadeira na casa dessa minha amiga. E foi essa penteadeira que a gente trouxe para o filme, né? Ela emprestou essa penteadeira. Então esse olhar tem que ser muito atento. Assim. E aí, voltando lá para a questão do campeonato, né? O troféu, ele foi feito por um artista, um artista plástico que trabalha só com sucatas. Todos os tipos de sucata. Trabalho incrível, assim, que eu sou fã. Então, eu conheci o trabalho desse artista, estava pesquisando, queria que o troféu fosse um troféu bem significativo. E ele produziu, né, essa peça, esses troféus, exclusivamente para a série. Eu tenho uma obra de arte mesmo. E ficou muito incrível o trabalho dele. Né? Então, é importante ter essas parcerias, né, Aramados, que chamam que é a marca dele, né, do Michael, que fez os troféus. Então, por exemplo, o cenário do show foi todo feito de pallet, porque quando eu falei para vocês lá atrás, né, do meu trabalho de design, voltado para o design sustentável, em vários momentos nos filmes que eu fiz a direção de arte, vocês vão poder ver isso impresso nesses filmes, né, igual trabalhar com esses materiais, com parceiros que trabalham nessa linha, né? Então, a todo momento a gente consegue, né, respeitando todas essas questões do filme, mas é possível você imprimir um estilo, né, no seu trabalho. Então, aí esse palco foi feito pelo Clayton, né, que é da Recicla Pallet, que já é um parceiro de muito tempo, né, que sempre que tem alguma construção e é uma pessoa que já tem aquela paciência, vão fazer assim, assado. Então, ele entrou em vários momentos durante o filme, assim, durante a série, né, na construção. A série trouxe muito essa questão dos pallets. Ele entrou na construção do cenário, na sede, a série tinha uma sede, que era a sede da Associação de Skatistas. Todo o mobiliário dessa sede foi feito de pallets também. Tem mais? O outro campeonato, diz que foram 2 campeonatos, né? O outro era um campeonato que não era para ser fora daqui do estado, né? Na série. Então a gente teve que buscar um ambiente totalmente diferente daquele que a gente trouxe no primeiro campeonato. Então a gente foi para uma pista, que era uma pista nova,
moderno do skate. Então, como ela era nova, foi aqui em Goiânia, mas era nova, dava-se a impressão que era uma pista que não era aqui, que era fora. E bem moderna, assim, então a gente gravou lá, mas aí a arte teve que ambientar, né? Teve, por exemplo, outra coisa que a gente trouxe para a série, né? Foram os grafites, então tinha o artista que é o Caso grafitando durante essa cena desse campeonato. A gente fez umas pranchas de skate assim no pallet também, foi grafitado, então Você falou muito assim dessa coisa da pré-produção, né? Uma parte muito importante da direção de arte nessa parte de pré-produção é a coisa da pesquisa, né? Principalmente quando é um ambiente assim que não é muito usual, vamos dizer assim, ou que até seja, mas quando é usual, assim, por exemplo, uma sede da associação. Existe várias sedes de associação de skate por aí. Mas você tem que passar exatamente aquela impressão que esteja lá. Ou a sala da vidente. Sala da vidente existe muita gente conhece, né? Então você tem que passar aquela coisa da arte que esteja especificamente numa sala de vidente mesmo. E tem outros também que são mais complicados, tipo quando é uma pesquisa de época, vamos dizer assim. Então tem um mobiliário mais característico, tem um vestuário mais característico, né, um figurino, já vai ser um figurino diferenciado. E assim, qual a atenção que tem que ter com essa pesquisa, além da paleta de cores que você já falou, que é totalmente diferente? Quando é uma produção de época, naquela época eram outros tons que se usavam, né? Outros tipos de artigos, de roupas de cama, de vestuário, de mobiliário, de panelas, etc., né? Para dar um exemplo. E assim, qual a importância da pesquisa nessa concepção da arte? Bom, a pesquisa, ela é um dos elementos mais importantes, né, nesse conceito visual do filme. Porque é o momento em que você vai ter acesso a várias coisas, né? É importante esse acesso, é importante ter essa quantidade de informação, de acesso, como você falou, vai depender do universo, né, do filme. Igual eu falei na série, eu tive que me aprofundar na pesquisa sobre esse universo do skate, né? Era uma coisa que eu não conhecia tão a fundo, então eu precisei me aprofundar nisso. E quando é época, você vai ter que pesquisar aquela época, né? Você vai ter que mergulhar naquele conceito, naquele objetivo. Mas você não pode também ficar escravo dessa pesquisa, né? Você vai ter que medir, né, a questão da pesquisa com a questão do objetivo do filme, do conceito visual do filme, né? Porque muitas vezes pode acontecer do que você encontra algo na pesquisa e você quer reproduzir aquilo ali, né, da forma com que você achou, e você esquece desse objetivo do conceito visual do filme, né? Então, dosar, né? Mas a pesquisa é extremamente importante, assim. E essa pesquisa, ela não é só feita no momento do filme. Você vai pesquisar a todo momento. Tudo que você puder trazer de repertório, né, para o seu trabalho de direção de arte é importante, né? Então, livros, revistas, filmes, músicas, assim, tudo vai ser repertório de pesquisa, né? Em algum momento, essa coisa visual que eu falei, né, de você ir nos lugares, museus, fazer nas viagens que você for, a todo momento você vai estar pesquisando, né? Se eu estou no estado e tenho contato com uma outra cultura, né, eu vou a todo momento
ter referências, pesquisar. Então é importante sempre fotografar aquilo que você acha interessante, mesmo que você não vá usar naquele momento. Então é uma outra dica que eu dou também para construir um banco de dados, né? O diretor de arte, né? Ter o seu banco de dados, por exemplo. Você teve acesso a uma pesquisa de uma certa região, constrói ali, né, aquele banco de dados que quando você precisar você vai ter acesso. Ou a uma determinada época, né, deixa esses dados ali. Ou também coisas que você vê, que você acha interessante, objetos, né, igual eu falei dessa questão da penteadeira. Procura registrar e procura organizar isso para você quando você tiver precisar ter acesso, né, para que não se perca, porque são muitas informações. Então é muito importante assim esse processo de pesquisa, né? Assim, você falou aí também de produção, das produções que você trabalhou. Teve uma que você também trabalhou na produção de arte, né? Que foi o Intervenção, né? Que você, do Isaac Brum, né? Se o Isaac assistia essa aula lá, um abraço para ele. Então, você teve um outro desafio que era armas cenográficas, que foi bastante interessante essa questão, né? Das armas cenográficas, que não podiam ser armas, né? Reais, mas tinham que aparecer no filme, que fazia parte do contexto do filme. E assim, tem uma parte que aparece policiais e tal, né? Carro de polícia, né? E essa coisa toda. Qual foi o desafio assim, nessa cena? Que é uma coisa que me chamou muita atenção também com relação ao trabalho de arte. Esse filme, né, já foi um outro universo, né? É um filme que retratava essa questão policial, né? Tinha vários policiais no filme, então a gente teve que lidar com pesquisa de vestimenta, né? Reproduzir esse universo, né? Vestimentas, fardas, símbolos, viaturas. A viatura foi reproduzida, né? Então foi uma viatura que a gente montou, né? Teve que adesivar um carro. Então, tudo isso é trabalho da arte. E com relação... Aí tem essa questão das armas, traz uma outra questão, né? Que também é a realidade da arte. Alguns objetos, você vai ter todo um cuidado, às vezes uma dificuldade para ter aquilo em cena e um cuidado, né? Por exemplo, as armas no filme, em alguns momentos eram cenográficas, mas em alguns momentos eram reais. Só que tinha uma pessoa, né, na equipe que era como é que eu falo? Que podia ter acesso a essas armas, né? Então, nesses momentos que essa pessoa estava que eram reais. Mas aí teve a parte que era cenográfica, né? Que a gente teve que reproduzir, que até foi o Marcos que reproduziu um revólver cenográfico, né? No Epox. Então, tem todas essas questões. Teve um outro filme que eu trabalhei também que precisou ter armas, né? Que foi já uma questão mais delicada para lidar. Por quê? Porque você está lidando com... Além da questão de porte, né? Tem a questão da equipe, né, da segurança e tudo mais. Então a arte tem que buscar soluções, entender, né, como que pode ser feito, né, se pode ser feito, como que pode ser feito, e se não pode, qual é a solução para isso, né? Então também tem essas questões. Eu me lembro que na série também a gente teve uma retroescavadeira, uma cena, né, que precisava que era como se ela tivesse demolindo, né? Foi para demolir a pista de skate na série. Então foi todo um rolê assim para conseguir. Nesse caso a produção ajudou muito,
né, para conseguir esse a escavadora que você está falando? A escavadeira. Inclusive o Rafael citou ela na participação dele. Então, aí tem a questão da escavadeira e da pessoa também, né, que vai dirigir, né, porque ninguém da equipe poderia, né, tinha que ser a pessoa específica. Então, é muita coisa que envolve um filme, assim, muita coisa. Na piscina de Kaique, a gente teve algumas situações também, mas uma bem curiosa foi a questão da caixa d'água, né, que o filme teria que ter uma caixa d'água, que é a cena, a cena que fecha o filme, né, e aí a gente, uma caixa d'água é tranquilo, né, mas e aí, né, essa caixa d'água tem que parecer real, então a gente tem que pensar em tubulação, e aí já foi chamar uma pessoa específica, né, como é que é isso, como é que é essa tubulação, porque não bastava, tinha que ter a torre, aí teve que construir a torre, e isso, a locação não era nossa, né, era uma casa alugada, emprestada, alugada, né, então a gente teve que pedir autorização da pessoa da casa para construir essa torre, para colocar essa caixa d'água, fazer essa tubulação, então são muitos detalhes, assim, que envolvem esse trabalho. Mas na hora que você vê pronto, não tem explicação, assim, quando você assiste o filme, você lembra de cada detalhe, né, de cada etapa, de cada pessoa, né, que contribuiu, é muito gratificante. Assim. Eu me lembro, assim, você citou a piscina de Kaique, né, eu fiz parte também da equipe de arte, né, da piscina de Kaique, e cada detalhe, por mais que até indiquei para os meninos da oficina assistirem, né, a piscina de Kaique também. E assim, eu me lembro que cada detalhe, cada coisa, o tambor, o local do tambor, a cor da gelatina para aparecer bem na câmera, né? Porque se eu colocasse gelatina amarela ia ficar meio apagado, não ia aparecer, né? Aí colocando a gelatina vermelha, foi isso. E teve um lance assim, a coisa da luz, né? Que a gente teve muita dificuldade no ambiente da cozinha lá para controlar a luz, né? Porque pegava no horário da filmagem a luz diretamente aonde os personagens iam estar. Então já era o trabalho da direção de arte com o pessoal da iluminação. E tem até aqui uma lembrança aqui, ó, que fez parte da cena, né? Que era na casa do avô, né? Que era o Antônio Pitanga, que um objeto que era daqui que fez parte também da cenografia do filme. Nós temos na nossa turma vários educadores, né, que estão aprendendo um pouco sobre audiovisual também, um pouco mais, alguns já têm algum contato, até para fazer videoaula, essas coisas também, conteúdo para os alunos, né. E aí muita gente pensa, não, mas numa videoaula, uma coisa assim, essa coisa da arte não é tão necessária, pelo contrário, né? Então a ambientação que vai ter em torno disso aí tem que ser ideal para transmitir a seriedade, transmitir a característica da aula e do professor. Tem alguma coisa que você gostaria de dar uma dica sobre isso também? Eu acho que qualquer produção audiovisual, né, e hoje a gente não consegue mais viver sem isso, né, sem essas produções, de diversas formas, porque uma aula, se ela for gravada, é uma produção audiovisual, né, a gente precisa se preocupar com essa questão estética, né, essa concepção estética, então, ser uma preocupação constante, assim. E é uma maneira de exercitar, né, tanto a nossa criatividade, né, essa questão do nosso potencial, de quem está apresentando, mas também de instigar isso nos alunos, né, através de um cenário de fundo, né, eu acho que a preocupação tem que ser também com a sua vestimenta. Por exemplo, hoje, eu me preocupei, né, o que eu ia mostrar aqui atrás, qual parede da minha casa que eu ia utilizar. Eu pensei nessa aqui por conta das
a coisa do papel de parede, bolinhas, né? Pensei no livro, está aqui atrás, que é o livro que eu queria mostrar, sugerir para vocês, né? Eu falei, nossa, acho que essa blusa de pássaros está interessante, assim, para compor esse ambiente, né? Então, assim, é uma preocupação constante. E para as aulas, isso pode ser uma ferramenta, né? Sei lá, dependendo do que for a aula, né? Dependendo do que você quiser, para o que você quiser chamar atenção, né? Trazer também esses elementos visuais. Eles podem estar compondo um cenário, mas eles também podem surgir durante a aula, né? Então, a caracterização do professor, e eu acho que esse cuidado, né, com a caracterização, como é que tá a vestimenta, como é que estou me apresentando. Você falou dessa questão da seriedade, mas às vezes não é para mostrar tanta seriedade, é uma coisa mais lúdica, é uma aula mais lúdica, é uma aula... Então, acho que varia muito com relação ao que o que vai ser proposto, né, na aula. Mas essa preocupação, acho que ela precisa existir, né? E é um exercício, né, para você já começar a pensar nessas questões, né? E acho que a gente só tem a ganhar com isso. A gente já está encerrando, então, né? Gostaria que você deixasse o seu recado e falasse se já algum projeto que você esteja em andamento, algum projeto que você esteja iniciando, para que eles possam estar acompanhando também. Eu quero agradecer, né? Agradecer por essa oportunidade, agradecer a você. Acho que esse projeto está incrível, assim, a forma com que ele está sendo construído, né? A linguagem bem acessível. Então acho que é algo que, para além dos que estão participando, né? Acho que muita gente precisa ter acesso a essas aulas, essas conversas. Acho que é bem importante. E o que eu tenho de projetos, assim, além dos projetos que a gente está desenvolvendo, né, no Vera Cult, a Vera, né, porque esse meu trabalho da direção de arte é paralelo com outras coisas, mas acaba que se complementam, né, igual você vai ver que a todo momento tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você construiu profissionalmente vai somar para o seu trabalho, né, de arte, de concepção artística. E aí a gente tem também um próximo filme, e provavelmente ele vai ser rodado no segundo semestre, né, a ideia é que ele seja no segundo semestre, que é o Valentina. Só que aí esse filme eu não vou estar na direção de arte, eu vou estar dirigindo, né, vou estar do outro lado. Então é um novo desafio, né? Mas eu acredito que esse meu trabalho na direção de arte vai contribuir muito, assim, né? Para eu conseguir desenvolver bem esse novo desafio, né? Então quem vai fazer a direção de arte vai ser o Lucas, que trabalhou no Lily's Hair, né? No Lily's Hair ele era assistente e agora ele vai assinar a direção de arte desse filme, né? E eu acho que essa relação vai ser muito interessante, assim, né? Minha como diretora do filme com a arte, né? Eu já convido vocês, né, para acompanhar, né? Que eu puder estar compartilhando. Eu acho que o Rony vai manter essa turma, né? Assim, contato com essa turma daqui para frente. Então, se eu puder estar compartilhando com vocês, eu vou. E a gente vai colocar na tela também as redes sociais da Rochelle aí, né? Tanto da Roche, né? Do trabalho, quanto do Vera Cult também, do trabalho. A gente vai deixar na tela aí. As pessoas estão procurando lá no Instagram, no Facebook, o site do Favera, está acompanhando também esse trabalho que está sendo feito aqui na região. Rochelle, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer, uma honra você estar aqui com a gente, tá? E espero que novas parcerias surjam aí. E só dando um toque na turma também, tem um projeto surgindo aí de um podcast ou videocast aí que
que a gente vai mostrar o trabalho das pessoas da região, não só no audiovisual, mas na música, no trabalho social e tudo. Deve estar surgindo aí a partir de maio, né? A gente está elaborando tudo aí. A gente conta com o apoio de vocês aí também. E até a próxima aula. Tchau!